Boa noite, boa noite. Essa Mayra sempre entrando atrasada, não é? Como é que vocês estão? Como estão nessa noite de Natal? Hoje é dia 25, dia do Natal, não é? Como é que estão hoje? Como passaram a ceia de Natal? Como passaram a véspera do Natal, que foi ontem? Como comemoraram em família? Preferiram ficar só? Como foi esses 2 dias? Como foram, né? Ontem e hoje para vocês? Olha, todo mundo sabe que eu amo Natal, mas minha noite foi muito tranquila. Familiares, amigos, oração, um pouco da ceia, alguns presentes, mas muita tranquilidade e muita paz para passar essa noite. Então, a gente recebeu já várias fotos que muitas pessoas tentaram, né? Muitas pessoas tentaram, mesmo diante do luto, mesmo diante da dor, tentaram fazer o Natal para os seus entes queridos, para os seus entes amados. E eu fiquei muito orgulhosa de vocês, eu fiquei muito orgulhosa, porque eu sei que é muito difícil você ultrapassar algumas barreiras do luto. Eu sei que é muito difícil fazer algumas coisas e eu fiquei muito feliz das tentativas, fiquei muito feliz do esforço e eles também. Então, no dia 28, o vídeo vai passar, né, no YouTube, vai passar no YouTube e vai passar também no Instagram, a nossa homenagem para poder a gente encerrar o ano homenageando os nossos entes queridos, os nossos amores. E para mim, Natal tem um simbolismo muito grande, muito grande. Não é do Papai Noel, como a gente já viu, esses símbolos que a gente trabalha hoje para o Natal são símbolos trazidos de vários tipos de religião. A árvore de Natal foi de Lutero, o presépio foi São Francisco. Então você vê que o Natal ele vem atribuindo as características de várias religiões para formar a tradição que nós temos hoje. Para mim, o Natal é uma homenagem ao nascimento de um espírito que veio à Terra, um espírito em evolução, um espírito perfeito que veio à Terra e veio nos demonstrar com muito suor, com muita luta e sacrifício, que se ele era capaz de estar ali em roupa humana, em roupagem humana, nós também seríamos capazes de construir coisas magníficas, de construir o caminho do amor. Então, esse é o significado do Natal. Dentro do luto, é muito mais difícil, porque a gente passa a ver o Natal como uma cadeira vazia. A gente passa a ver o Natal sem o significado dele, porque a gente entregou alguém à pátria espiritual. E a gente aprende o quê? Que o Natal também são os nossos amores. Uma vez eu falei para vocês que eu demorei a entender muito o que era, desde pequena tentando entender o que era esse céu. O que será esse céu eterno? O que será esse paraíso? Muitos livros, muitas pessoas de diferentes, sabe? Diferentes localidades, diferentes religiões. Oi, Rafa, é a Rafaela que está aqui comigo, gente, hoje. Então, a gente de diferentes religiões, a gente passa o luto com uma dor extrema. Não existe essa religião. Não existe essa religião que tire de você a dor do luto. Essa religião não existe. Nós chamamos o Espiritismo do Consolador Prometido porque ele consola, mas a dor, ela é ressignificada, ela nunca é tirada. E como é difícil passar essas datas comemorativas durante o luto, muito difícil. Porque de repente você começa a imaginar por que essas pessoas estão felizes, por que o sol está brilhando, por que as pessoas estão vivendo a vida como se nada tivesse acontecido, por que as pessoas continuaram caminhando diante de tamanha tragédia que eu estou vivendo. Para você, o sol apagou. Para você, é como se você visse todas as coisas cinza.
as dores no corpo, a falta de apetite, a falta de sono, muitas vezes, né, a agonia, a ansiedade e tudo isso. Então, nessas datas, tudo isso piora. Muita gente ansiosa ontem, muita gente ansiosa, né, para a chegada do ano também, porque muita gente entregou os entes queridos mais ou menos nessa data. E eu estive pensando muito neles ontem, nessas pessoas. Temos uma oração aqui em casa e a minha oração foi para os enlutados, para que das pessoas que eles tanto amam, para que eles pudessem ter a certeza daquela presença ali. Porque isso, somente isso, iria reconfortar, pelo menos um pouquinho, o coração de cada um. Eu me lembro que, desde pequena, as pessoas falavam muito em paraíso, em céu, em flores. Era um lugar que as pessoas falavam como se, deixa eu ver se é a internet aqui, tudo muito bonito, muitos anjos, e eu ficava imaginando, né, como era esse paraíso. E por que, se esse paraíso era assim, a gente tinha tanto medo de morrer? Quando eu conheci minha primeira mentora, ela começou a me explicar o que era o paraíso. O paraíso, assim como o inferno e outras criações, são estado da nossa consciência. A nossa consciência, enquanto espírito, projeta vários estados. Por isso que em alguns livros você vê um certo tipo de espírito em sofrimento. Vocês veem um certo tipo de espírito com o mesmo desencarne que já estão melhores. É, de fato, o estado de consciência de cada um. Mas sabe, com o passar do tempo, quando eu fui falando com os entes desencarnados, quando eu comecei a dar os recados para as pessoas, quando eu comecei a minha caminhada nesse trabalho, eu percebi que o paraíso não era um lugar, que o céu não era um lugar, que os anjos não eram aqueles de asa. Quando a minha avó desencarnou, eu percebi que o céu são as pessoas que nós amamos. O paraíso está dentro das pessoas que nós amamos. Os anjos são pessoas que nós tivemos o prazer enorme de conviver, só que a gente não deu tanto valor como a gente daria se descesse realmente um anjo de asas. Eu fiquei pensando quantas vezes eu perdi a oportunidade de dizer às pessoas que eu amava. Quantas vezes eu perdi a oportunidade de abraçar quem eu gostaria de abraçar. Quantas vezes eu deixei de viver algo que eu gostaria de viver, preocupada com o que as pessoas poderiam pensar, preocupada com as críticas. Eu me escondi durante 20 anos. Eu escondi a minha mediunidade durante 20 anos. E só fui feliz quando, de fato, eu percebi que eu não tenho tempo a perder. O paraíso de vocês, o céu de vocês, são as pessoas que vocês amam. Os anjos são as pessoas que vocês amam. E mesmo assim, mesmo desencarnados, eles continuam sendo seu paraíso, porque você busca a evolução para reencontrá-los. O que você busca é realmente estar no céu. O que você busca é realmente estar no paraíso. O que você busca é realmente encontrar um anjo, que é o seu ente querido. Vamos nos alegrar em Deus pela oportunidade que nós tivemos dele. Sim, os dias, alguns, são muito difíceis, mas todos os outros nós conseguimos lembrar deles com muito amor. Eu ontem fiquei pensando, a gente já viveu o paraíso aqui na Terra muitas vezes e não percebeu. Nós vivemos aquilo que nós buscamos para um plano superior.
e também já vivemos o nosso inferno, já atravessamos os nossos desertos, já vivenciamos aquilo que foi mais difícil e aquilo que foi melhor. Então hoje, agora e durante esta encarnação, vocês lutarão para chegar no céu. Mayra, e como é que eu vou chegar no céu? Como é que eu vou chegar no paraíso? Como é que eu vou encontrar meu anjo? Não são com regras religiosas. Não importa se sua saia bate no seu calcanhar. Não importa se seu cabelo está na cintura. Não importa se você usa ou não maquiagem. Não importa. A única forma de você chegar ao céu é fazendo o bem. A única forma de estar no paraíso é fazendo a caridade. A única forma de encontrar com seu anjo é praticando os princípios cristãos do perdão, do amor, da reforma íntima. Mayra, mas aí eu vou chegar no paraíso, vai. Sabe qual é seu paraíso? Quando abrirem as portas para você, alguém lindo que você queria beijar muito e cheirar muito e abraçar e pegar no cabelo e às vezes até brigar, vai estar lá de braços abertos para você e dizendo: eu vi tudo o que você fez. Eu vi o Natal que você chorou, mas tentou. Eu vi o aniversário que você chorou, mas tentou. Eu vi e eu te agradeço por lutar para estar comigo. Essa é a busca do paraíso. Mayra, mas eu estou sofrendo muito, mas é muito difícil. Desde quando alcançar o paraíso é fácil? Desde quando alcançar o céu é fácil? Desde quando segurar um anjo é fácil? A facilidade ficou aqui no plano terreno. Eu acho que uma das nossas maiores lutas, conosco mesmo inclusive, é saber viver, aproveitar a vida. Quando a morte chegar, que ela te encontre vivo. Que você esteja vivendo e não sobrevivendo. Seus entes queridos não merecem a sua sobrevivência, merecem a sua felicidade. Eles não foram porque eles quiseram, eles foram porque foram chamados pelo Senhor dos Exércitos. E um soldado jamais, nunca vai dizer um não àquele que é o comandante. Fiquem felizes, vocês tiveram a oportunidade de tê-los. Aliás, vou reformular. Vocês têm a oportunidade. Não os matem. Só morre quem é esquecido. Só morre quem é deixado de lado. Ontem também foi dia de outras pessoas que estão em outro tipo de sofrimento. O luto é um. Mas tiveram pessoas ontem que estavam enfrentando o término de um casamento, o término de uma relação, uma briga entre família que fez com que famílias passassem o Natal longe um dos outros. Muita gente ontem queria ter a família perto, mas não deu o braço a torcer para resolver os problemas. Muita gente ontem estava sofrendo desemprego e enfrentando a mesa vazia. Muita gente ontem estava enfrentando a falta de um propósito. Muita gente ontem lutou contra a depressão. Muita gente ontem lutou contra a tristeza, contra a frustração, contra as decepções. Muita gente. Mas todos nós estávamos juntos, em espírito, e Jesus fez questão de estar presente. Se hoje você passa um término de um relacionamento, se hoje seu coração dói, como se realmente não houvesse outra solução, entenda. Algumas portas, e isso vale para as relações conjugais, isso vale para as relações familiares, isso vale para todas as relações. Algumas portas precisam ser fechadas para que outras possam ser abertas. Muitas vezes, duas portas abertas no mesmo lugar ocasionam um mal-estar danado, porque o vento é tão forte entre as duas que você não consegue escutar nada, que a sensação térmica é ruim. É necessário muitas vezes que uma delas seja fechada.
E eu sei que dói. Eu sei que dói estar longe de quem você acha que virou o seu mundo. Mas veja só, o nosso mundo são aquelas pessoas que querem estar junto conosco. O nosso prazer é estar perto de pessoas que sabem do nosso potencial. Estar junto de pessoas que torcem por nós. O mundo já é muito difícil, a vida já é muito difícil, para a gente poder ficar perto de pessoas que apenas querem nos sugar, maltratar, violentar, nos colocar para baixo. Só existe uma maneira, uma única maneira que vocês devem baixar a cabeça. Para orar. Para orar, nós baixamos a cabeça. Mas todo o resto, nós levantamos a nossa cabeça diante de qualquer acontecimento. Mayra, minha família não quis estar comigo. Eu passei Natal sozinha. Ninguém passou Natal só. Se sua família não te quis, é um direito deles. E é um direito seu continuar lutando, construindo família, construindo afinidade, construindo tudo que você busca para você. Eu tenho os meus familiares, os meus parentes biológicos no Ceará, a minha família do Ceará. Mas eu construí aqui em Brasília, no caminho do Espiritismo, no caminho da Casa da Caridade, uma família por afinidade, que eu sei que estará sempre comigo, que eu sei que mesmo se eu errar, vou ter o direito de pedir desculpa e eles vão saber me desculpar, e em nossa relação e nada vai mudar. Não perca um tempo tão amado, não perca um tempo tão precioso com pessoas que de fato não gostam de você. Mas eu queria, olha, seu pior erro é querer algo que não te quer. Muitas vezes a gente diz, quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela, né? Mas a palavra de Deus diz que quando Deus fecha uma porta, ninguém jamais abrirá. E quando ele abre uma porta, ninguém jamais conseguirá fechar. Tem portas que são fechadas por Deus, em definitivo na sua vida, para proteger você, para proteger o seu espírito. Tem decepções, frustrações, traições que acontecem na sua vida porque Deus é capaz de quebrar o seu coração para salvar o seu espírito. Deus é capaz de te passar, sim, de deixar você se passar, porque é você que faz isso, no moedor de carne, para você entender o que de fato é importante. Não se prenda à maldade dos outros, à ignorância dos outros. Não se prenda, muitas vezes, à arrogância de ninguém. Não se prenda àquelas pessoas que dizem que você não pode. Não se prenda. Vocês podem tudo. São filhos de um Deus enorme. São filhos de um Deus grande e que jamais te dirá que você não pode. Agora, se ele fechar uma porta na sua vida, acredite. Não vale a pena tentar arrombar essa porta. Deus não é um ladrão. Deus não arrebenta portas para estar com você. Se você não der a chave para ele, e essa chave é a fé, ele jamais arrebentará as portas. Abra seu coração para Deus. E muitas vezes é difícil. Eu sei disso, eu sei por experiência própria. Muitas vezes é difícil você dizer, eu vou passar por isso, Senhor. Porque eu estou passando por isso? Baixar a cabeça, silenciar e dizer, eu preciso passar por isso para me tornar mais forte. Eu sei, é difícil. Mas lá na frente você vai compreender o propósito divino. Quando, a Bíblia também diz, se os meus se calarem, as pedras cantarão. É uma simbologia de dizer para você, jamais, jamais o nome de Deus será apagado. No dia que nós não fizermos mais isso, outros surgirão para fazer. Se aceitem, se amem. Eu sei que é difícil falar. Se amem, amem as suas escolhas. E vou dizer uma coisa que é mais difícil ainda. Seja grata pelos seus erros. Eu sou grata pelos meus erros.
Foi com eles, é com eles e será com eles que eu aprenderei o caminho da retidão e da verdade. Seja grata pelo seu passado, mas não se sinta condenado a viver nele. Não viva no seu passado. Você precisa viver o seu presente. Você precisa estar no agora. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu vi muitas mensagens no Instagram que mandaram no direct sobre muitas pessoas ontem, né? Sobre muitas pessoas que passaram assim. E muita gente está ferida porque outros feriram. Mas veja bem, tenha força de lutar por você. Ninguém vai lutar por você. É você por você. E você é capaz. Você já passou por tanta coisa. Olha para trás. Olha para trás. Pensa só você. Você não precisa contar os seus segredos para mim. Mas pensa você. Quantas dificuldades você passou e você ainda está aqui. Quantas noites, né, traiçoeiras você passou e você ainda está aqui. Quanto choro você teve que chorar e ainda está aqui. Quantas vezes foi humilhada, massacrada, iludida, caluniada e você ainda está aqui. Você pode. Todos nós podemos. Mas isso requer uma coisa que é muito difícil. Matar o eu velho. Matar o eu do passado. Matar o eu de 10 minutos atrás. Matar o eu de 1 segundo atrás. Matar aquele homem velho. Matar aquela mulher velha. Matar a Mayra de ontem. Para que a Mayra de hoje possa surgir de uma forma diferente. Fazei novas todas as coisas. Fazei novas todas as coisas. Esse é nosso ideal. O homem novo. Mayra, mas eu errei demais, eu traí, eu menti, eu fiz coisas horríveis, Mayra. Que eu me arrependo, mas não posso voltar atrás. Tudo bem. Você reconheceu o seu erro. Se você puder refazê-lo, refazer aquilo, ok, refaça. Mas se não puder, deixe isso no passado. Aprenda com ele, não faça de novo. E Deus vai ver, a espiritualidade vai ver o seu esforço. Cuidado quando vocês forem julgar alguém, né? É importante falar sobre o julgamento. Às vezes a gente vê tanto julgamento, ai, fulana traiu, fulana fez isso, fez aquilo, né? Quando não é na família da gente, a gente pensa muito isso. Hoje eu ouvi uma frase, quando eu fui deixar minha sogra em casa, eu ouvi uma frase dela mesma, assim, sobre algo que eu não concordo, assim. Ah, mas aí tal pessoa retirou a criminalidade porque ele tem uma ideia de criminalidade, né? Que a criminalidade tem que ser morta, ou coisas desse tipo que a gente escuta. E eu fiquei pensando, certas coisas só são boas quando são com os outros. Quando são com os nossos filhos, com nossos entes queridos, todo mundo tá fadado a errar. Eu não estou aqui dizendo de jeito nenhum que esses erros têm que ficar impunes, pelo contrário, precisam ser julgados, precisam pagar pelos seus atos, assim como se paga, como se resgata, né, no plano espiritual, sim. Mas a gente precisa medir com a mesma medida que queremos ser. Eu preciso fazer o julgamento do que eu teria capaz de julgar a mim mesma. Porque eu vou me julgar no plano espiritual. Não vai ter um juiz para você, é você mesmo. Veja bem, então, antes de julgar os outros, saiba que todo mundo pode praticar qualquer coisa. Até as coisas que a gente imagina. Eu jamais sou capaz de fazer isso. Negativo. Todos nós somos. O que vai diferenciar é que alguns de nós vão orar, vigiar e lutar contra os seus próprios demônios. Tem gente que tem medo de um demônio. Eu tenho medo dos demônios que habitam em mim. Eu tenho medo de alimentá-los. Por isso que desde pequenininha eu sempre pensei uma coisa.
O que não se alimenta morre, não é? Se você não alimentar um animal, Deus me livre, que aí é muita maldade, ele vai morrer. Se você não regar uma planta, ela vai morrer. Se você não comer, você vai morrer. Não alimente coisa ruim. Se você não alimentar a violência, ela morre. Se você não alimentar a fofoca, ela morre. Se você não alimentar a briga, ela morre. Se você não alimentar a tristeza, ela morre. Se você não alimentar a dor, ela morre. O que você não alimenta, morre. Lembre-se disso. O que não se alimenta, morre. Não vamos alimentar aquilo que não é benéfico para o nosso espírito. A gente está fazendo agora o estudo, a gente passou para esse estudo para chegar no ano novo. A gente vinha estudando muitas coisas até o Natal. Nós começamos agora os nossos encontros nos preparando para o ano novo. É para a virada do ano que eu estou falando? É para a virada do 31 para o 1º? É a mudança do calendário? Não. Nós estamos nos preparando para matar a Mayra velha, matar no bom sentido, gente. Rebaixar a Mayra velha do passado e nascer uma nova Mayra. Não quero saber o que essa fez mais. Não vou esquecer dos erros, porque eu preciso deles como professor. Mas a partir de agora eu quero ser uma Mayra nova. Eu sou uma Mayra nova. Vocês precisam ser, cada um eu novo. Então, até o ano novo, os nossos encontros são para falar de coisas que a gente precisa fazer, mudar, para nos preparar o nosso espírito para a chegada de 2025, preparar o nosso espírito para a chegada de 2025, consciência dos nossos atos, independente do amor dos outros. Você não pode querer que os outros te amem a todo custo. Você não pode querer viver apenas se o outro te der atenção. Você não pode querer viver em relações tóxicas. Você não pode querer estar em relações que não são boas. Isso a gente está falando de tudo. A gente está falando de religião, de política, de tudo que você possa viver em sociedade. Você não é feito para ser tapete, você é feito para ser toalha de rosto. No ano que vem, nós vamos nos prometer nos amar mais, nos cuidar mais. Nós vamos nos prometer a gastar menos tempo com pessoas que não edificam a nossa vida. Nós vamos pegar 2025 e dizer: eu sou uma filha de Deus. E sabe de uma coisa? Um dia um espírito me falou assim. O espírito me falou assim: Mayra, eu acho que para viver bem é fazer uma boa alimentação, né, comer bem, tomar água, ter a nossa religião, nossa fé e hidratar o cabelo. Eu sorri porque ele fez essa piada, mas no fundo ele tem razão. O hidratar o cabelo é nos cuidar. O hidratar o cabelo é nos olhar, é esse o significado. E aí a gente pode trocar, vamos hidratar o nosso espírito. Em 2025, vamos hidratar o nosso espírito. É o nosso espírito que importa, é minha mudança que importa. Em 2025, eu quero ser melhor, eu quero ser mais forte. Eu quero ouvir menos fofoca. Eu jamais vou passar fofoca. Meus ouvidos estão fechados para a violência do mundo. Meus ouvidos estão fechados para coisa ruim. Meus ouvidos estão fechados para aquilo que não me edifica. Eu vou estudar para um concurso, eu vou estudar para um vestibular, eu vou mudar a minha vida, eu vou buscar meus sonhos. Eu vou lutar com o meu luto, eu vou transformar ele em luta. Eu quero honrar o meu filho, a minha filha. Em 2025 eu quero arrumar um bom casamento, uma boa pessoa. Em 2025 eu quero ter um filho. Em 2025 eu quero escrever um livro. Em 2025 eu quero estudar mais para a espiritualidade. Em 2025 eu vou largar as drogas, as bebidas. Isso. Mayra, mas eu não vou conseguir fazer isso tudo de uma vez. Não, mas se começa fazendo isso. Daniel diz que quando a gente não consegue fazer uma coisa é bom falar. Porque o que a gente fala vai entrando no nosso cérebro e no nosso espírito. Eu não vou conseguir em janeiro chegar e fazer tudo isso. Não, você vai conseguir aos poucos. E aí quando você enfrentar uma contenda, qualquer coisa lá, você vai dizer negativo.
Não estou aqui para brigar, não estou aqui para me exaltar, não estou aqui para absorver violência, não estou aqui para absorver nada. Meu 2025 vai ser hidratar o meu espírito. Hashtag de hoje, hein? Em 2025 eu vou hidratar o meu espírito. Hashtag em 2025 eu vou hidratar o meu espírito. E lembremos sempre, o que não se alimenta morre. Deixamos de alimentar as coisas ruins e elas morrerão. Alimentemos as coisas boas e essas serão para nós as bênçãos divinas. Um beijo grandão no coração de vocês. A gente vai se ver amanhã, no mesmo horário aqui, para fazer mais um encontrinho nosso. Lembre-se que dia 27, 9 horas da manhã, nós temos Fraternidade Sem Fronteira, Mayra Rocha, Eduardo Gibelli, no canal Mayra Rocha, para a gente fazer uma live solidária para ajudar os nossos irmãos do Malawi, da África, junto com o nosso irmão Wagner, que estão muito necessitados. E eu disse para vocês, às vezes a gente está gastando com tanta coisa supérflua, às vezes eu tenho 8 pares de sapato e eu estou pensando em comprar outro. Às vezes eu tenho várias roupas e eu estou pensando em comprar outra. Às vezes eu nem estou comendo chocolate, mas estou pensando, vamos usar aquilo que é supérfluo? Se cada um ajudar com 10, 20 reais que seja, a gente já ajuda a Fraternidade Sem Fronteiras também. 2025 vai ser o melhor ano até 2026, porque esse também será o nosso melhor ano. Hashtag em 2025 eu vou hidratar o meu espírito. Eu amo muito vocês.